Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui ao canal Big Tricolor, sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal. São paulinos, né, torcedores de outros clubes também, como sempre aí, São Paulinos, São Paulinas, torcedores e torcedoras, como sempre aí, de outros clubes, sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um vídeo. Se inscreva aqui no canal do Big aqui, compartilha esse vídeo que ajuda demais aqui no engajamento do canal, tá? E não esqueça de deixar aquele like também, ajuda demais a gente aí, valeu galera? E não esqueça de ativar o sininho também, para você receber aí sempre as notificações aqui de novos conteúdos. Vamos falar aí do jogo de ontem, vamos repercutir um pouco, né, o pós-jogo São Paulo e Corinthians ali, falas do Dorival, de alguns jogadores, diretor do São Paulo, enfim, vamos falar aí de cantos homofóbicos lá também da torcida do Corinthians, vamos falar disso aqui agora, tá? Enfim, primeiramente, gostaria de falar para vocês é o seguinte, vamos falar dos cantos homofóbicos da torcida do Corinthians rapidamente, que é o seguinte, né? Torcida ali, que eu acho que estava irritadíssima, porque o time estava na roda, é bem verdade, o time não conseguia ficar com a bola, tanto verdade que quando o São Paulo fez o gol, São Paulo estava 1 minuto e 13 segundos com a bola no pé até fazer o gol. Então, eu acho que os torcedores muito irritados partiram ali para aqueles famosos cantos homofóbicos, onde aí, né, o regulamento da CBF, tem aí o Código da Justiça Desportiva também, não permite, tem punição, tem multa, perda de pontos, hein? Mas parece que essa torcida também não tá nem aí, né? Resolveram cantar e pronto, acabou. Com o São Paulo, então assim tudo pode, né? Curioso, como eu falo para vocês, curioso que é a mesma torcida que se queixa quando os argentinos vêm jogar aqui no Brasil e grita macacos, chamando os brasileiros de macaco. Então assim, né? Quando é com eles, eles se dói, né? Então, mas aí eles podem agredir os outros, né? Com certeza isso aí a gente tem que repudiar esse tipo de comportamento, rapaziada, porque assim, isso não se faz, né? Graças a Deus, a gente, quando pelo menos tem jogo lá no Morumbi, você não vê a torcida do São Paulo usando esse tipo de pejoração, né? Dessa forma, tratando as outras torcidas também dessa forma, né? E pelo jeito são poucos lugares ainda do Brasil, né? Eu acho que é só na casa deles que vem acontecendo isso. Talvez também aí, é lógico, irritados porque eles não conseguiram vencer o São Paulo. Bem verdade que o tabu continua. Que tabu é esse? Que tabu, né? Tabu de 17 jogos que o São Paulo não vence o Corinthians lá. Mas nos últimos 4 jogos foram 4 empates, né? E o São Paulo ontem, vamos falar sinceridade, não venceu por conta do árbitro, por conta do VAR. Que VAR é esse? Por que o São Paulo não venceu o jogo? Horas, como que vai vencer? Anula um gol legal, dá um pênalti que não existe. Não dá um pênalti para o São Paulo, que foi na mão do zagueiro, sim. O zagueiro esticou, ele subiu com o braço aberto, esticou o braço, a bola na hora que volta bate na mão dele. Aquela bola cairia no pé do jogador de São Paulo, teria que ser interpretado dessa forma. Inclusive o Dorival falou até isso na entrevista, né? O Dorival falou, o VAR nem trabalhou hoje, o VAR estava trabalhando. Um VAR preguiçoso, na verdade, né, gente? É o que a gente fala aqui. Cara, que VAR, né? É uma arbitragem, né? Uma arbitragem, assim, das muito fracas, né? Um juizinho fraco, ruim demais, né? Ele poderia ter olhado, como eu falei antes, ontem, né, no pós-jogo, né? Eu falei, ele poderia ter olhado, cara, pelo menos o VAR. Ó, foi pênalti, não foi pênalti? Vamos olhar o VAR, né? O Caleri fez falta, não fez falta? Vou olhar o VAR. A bola bateu na mão do jogador, como que foi? Como que ele subiu? Qual foi a intenção? Que situação que foi? Vou olhar o VAR. Não. Em nenhum momento, né? Em nenhum momento o VAR trabalhou ontem. E são lances polêmicos. O pênalti, pelo amor de Deus, que pênalti é aquele que aquele cara deu, cara? Isso não existe. Mas eu falo pra vocês porque ele deu o pênalti pro Corinthians. Porque é lá na casa do Corinthians. Então, torcida, vocês que gritam aí, xingam, os gritos homofóbicos, sinto muito. São Paulo foi garfado ontem, rapaziada. Foi garfado, não se ofendam, até porque não é vocês. Quem fez isso foi o juiz. O juiz beneficiou o Corinthians ontem, senão seria mais uma derrota aí na sua casa, estaria com menos ainda, com menos pontos, figurando aí a rabeira do campeonato, né? E outra, jogadores do Corinthians saindo depois, né, no pós-jogo, confessando para o Dorival, né, que o juiz garfou o São Paulo. Sim, que o juiz realmente prejudicou o São Paulo, ou seja, o Corinthians foi ajudado, o São Paulo foi roubado. Essa é sim a tônica do jogo de ontem. Agora uma imprensa, né? Você vê que você abre os jornais ali, você abre
os tabloides aí das TVs ali, das principais mídias tradicionais, beleza, eles colocam, apesar do jogo polêmico, o São Paulo precisa melhorar para poder vencer fora de casa. O São Paulo precisa melhorar o ataque, né? Precisa ter a efetividade no ataque do que tem na sua defesa. Tá certo, é bem verdade. São Paulo, eu acho que tem que ser mais efetivo no ataque também, tem que ser mais letal, né? Mas assim, apesar de eles, o que a mídia tradicional faz? Eles jogam uma responsabilidade para cima do São Paulo, como se o São Paulo não tivesse competência para vencer. Agora me fala, são os lances, o que eu enxergo é o seguinte, são os lances de situações criadas pelo São Paulo que seriam gols. Aí se o juiz resolve tirar, você não está sendo efetivo? Você está sendo efetivo. Mas se o juiz resolve tirar, se o juiz resolve falar, não, não foi gol. Seria gol do Caleri, 2-1. Seria um pênalti para o São Paulo. Era mais uma oportunidade, 3-1. Não teria sido gol do Corinthians, 3-0. O São Paulo teria sido efetivo. Vamos olhar por esse lado também. A questão é o seguinte, quando tem a arbitragem para favorecer um outro time, vai ficar difícil, né, do São Paulo ou qualquer um outro ganhar lá. E a gente sabe como que é a dificuldade. O VAR não entra tanto em ação contra o Corinthians, gente, não adianta. Vai entrar muito em ação se for o Palmeiras jogando, se for principalmente o Flamengo jogando, aí ele vai entrar muito em ação, tá? Lá na casa do Corinthians. Se fosse no Morumbi, aquele pênalti não teria sido marcado. Aquele pênalti, a bola na mão do jogador, o juiz teria dado, né? Aquele gol do Caleri, o juiz teria dado. A grande questão é o seguinte, né? Beleza, pode ser que nenhum desses lances aí, vamos dizer assim, mas a polêmica poderia ser, não poderia ser. Teria que ser, no mínimo, revisto pelo VAR. Não é choradeira, é justiça. Não adianta falar, os São Paulinos estão chorando. Não é choradeira, é justiça. Eu não quero que ajudem o São Paulo, eu quero que façam certo. Eu não quero que depois ele venha compensar contra o Vasco, porque vai ser o Vasco que vai pagar o pato. É o Vasco que vai pagar no final da semana pelo Campeonato Brasileiro para compensar os erros contra o São Paulo, que tiveram erros contra o Fortaleza e agora erros contra o Corinthians. E eles vão compensar ou pela Copa do Brasil contra o Sport ou com o Vasco. A verdade é essa, para quê? Um cala-boca. Tá? Porque o São Paulo vai fazer representação de reclamação contra a comissão de árbitros da CBF, o São Paulo vai reclamar. O São Paulo, por outro lado, age errado quando o senhor Júlio Casares diz que não vai abrir representação de crime lá contra gritos homofóbicos da torcida do Corinthians. Aí a gente já sabe por quê, né? Diretores tudo amigo, tudo bem, não vai abrir. Mas deveria abrir, porque se fosse contra o São Paulo, você pode ter certeza que eles abririam. Mas que bom, né? Que bom. E a justiça, sim, vai abrir aí, sim, representação, né, contra esses cantos homofóbicos aí, que a torcida do Corinthians, né, estourou lá pra cima do São Paulo. Não pode, gente. Na verdade, se não pode, não pode. Senão, como você vai reclamar quando vier uns times lá chamando os torcedores daqui de macaco? Como que a gente vai reclamar? Então, se não pode, não pode. Tem que respeitar, tem que fazer valer a lei, tem que fazer valer o direito, tem que respeitar as pessoas, o ser humano. Vamos ser sinceros. Isso foge um pouco do futebol, cara. Entendeu? A gente tem que lutar pelo que é certo. Eu não quero que o São Paulo seja favorecido nenhuma vez. É só ser o certo. Se o São Paulo perder, perde exatamente jogando, mas seja justo. Não quero que ajudem o São Paulo lá contra o Sport, contra o Vasco, contra o Goiás, contra ninguém. Acho que tem que valer aquilo que o time produzir. Agora, gente, que arbitragem horrorosa, hein? O Michel Araújo ainda, na saída do primeiro tempo, ele cita isso. Ele fala, né? O time dele está com 12 do outro lado. Quando o repórter pergunta o que o São Paulo precisa ajustar, já que o São Paulo tinha tomado um empate no final do primeiro tempo, o Michel Araújo fala claramente lá pro repórter, né? Ele fala, tem que ajustar primeiramente o juiz. Ele que deu o gol para eles, ele deu o pênalti para eles, inexistente, ele tá complicando. E o juiz complicou muito o jogo, cara, complicou muito o jogo. E falando do jogo, rapaziada, São Paulo jogou bem, dominou o Corinthians, tá? O Corinthians foi dominado completamente, mal passava do meio campo, São Paulo teve mais de 60% de posse de bola. Agora, uma coisa, um pouquinho que falta para o São Paulo realmente é um pouquinho mais de criação. Acho que é ter um homem de ligação ali, aquele meio 10, o famoso 10 que a gente fala. De repente um segundo atacante mais efetivo, porque o Luciano não dá. Né? O Luciano não dá, o Luciano
tá fraco demais. Então o São Paulo precisa de um 10, precisa de um segundo atacante, mas dominou o Corinthians. Se o São Paulo tem ali também um pouquinho mais de qualidade ali na frente do ataque, teria feito 5, 6, 7 gols. Porque tava uma baba o jogo pro São Paulo. Tava assim, muito fácil. Foi o Corinthians mais fácil que eu já vi na história do São Paulo jogar lá na Neoquímica Arena. Foi um São Paulo, um Corinthians muito dominado pelo São Paulo. Só que o São Paulo, o gol que o São Paulo fez, o juiz deu falta, inclusive assim, que a gente vê muito o VAR deixando a jogada seguir, e aí quando tá errado eles vão lá, verificam, beleza, aponta falta, aponta impedimento, não sei o que, beleza. Mas que o São Paulo não, a bola tava chegando no ar, o Caleri subindo e já tava marcando a falta, né? Então, partida lamentável aí do árbitro aí, que eu nem lembro o nome desse árbitro aí da partida, pra ser sincero pra vocês, eu não me apego muito em nome de árbitro, rapaziada. Eu me apego no nome dos jogadores, dos técnicos, isso aí, entendeu? Dos jogadores, São Paulo sei todos, o nome de todos. Agora de árbitro, cara, eu só sei que é o árbitro lá, depois eu pesquiso, vejo qual o nome dele. Mas a gente ficar de olho também nesse árbitro aí, logicamente, né? Pra que a gente fique esperto quando ele apite jogo de São Paulo. Tomara que ele não apite mais o jogo do São Paulo, porque ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Não sei se foi intencional, né? Se ele foi mal intencionado pro jogo, sei lá. Mas que ele ajudou demais o Corinthians e prejudicou demais o São Paulo ontem, com certeza. E ainda no clássico, né? Onde seria interessante o São Paulo ganhar, sair mais fortalecido ainda. Mas de qualquer forma, o São Paulo, na minha visão, sai fortalecido. São Paulo aí tá na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tem 2 jogos em casa agora para fazer pelo Campeonato Brasileiro. Vai jogar fora contra o Sport na quarta-feira. Contra o Sport às 8 da noite. Depois tem 2 jogos também em casa. Tem Sul-Americana, Brasileiro. Tem uma sequência complicada e difícil em São Paulo, né? Agora no meio do ano, esperança também da gente melhorar esse time aí com as contratações que vão chegar. Mas enfim, galera, deixa aí nos comentários aí o que você achou do jogo de ontem, desse juiz. Deixa aí nos comentários aí, galera. Vamos repercutir isso aqui também um pouquinho. Se você tá indignado, assim como eu fiquei mesmo, demais, cara, né? Deixa aí nos comentários também, sempre é muito importante a sua opinião, beleza? Eu posso não, às vezes, comentar todos aqui, mas eu acabo sempre lendo todos os comentários aí dos vídeos, pode ter certeza. Sempre agradeço aí vocês pela participação. Valeu, gente! Grande abraço a todos. Mais tarde tem vídeo aí, a gente vai falar um pouquinho aí da segunda-feira aí do São Paulo aí, valeu? Abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Como sempre, tamo junto. Vamos, São Paulo! Valeu, galera!